o que a norma nos prescreve voltado aí para os riscos em instalações elétricas. Então, quem trabalha com as normas aí em instalações elétricas é a NR10. Temos outras particularidades, outras informações pertinentes à norma NR10. Objetivo, medidas de controle, segurança em projetos, segurança na construção, montagem, operação e manutenção, segurança em instalações elétricas desenergizadas, segurança em instalações elétricas energizadas, trabalho envolvendo a alta tensão e a habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. E aí, os riscos aí em instalações, né, no caso a NR10, ainda tem a proteção contra incêndio e explosão, sinalização de segurança, procedimento de trabalho, situação de emergências, responsabilidades e disposições finais das normas da norma NR10. Os riscos em instalações de serviço de eletricidade, choque elétrico, choque de baixa intensidade e de alta intensidade, né? O que é importante entender? O percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, essa intensidade da corrente, o tempo de duração, a área de contato, a frequência da corrente elétrica, tensão, condições da pele do indivíduo, as constituições aí físicas do indivíduo, o estado de saúde do indivíduo. Então, a proteção aí contra choques elétricos obtido aí pela descarga de um capacitor ou devido a essa descarga eletrostática, você pode aí ter um choque elétrico. O segundo é o choque dinâmico, né? No caso estático, pode ser pela descarga, e o dinâmico ocorre quando faz o contato aí com o elemento energizado, devido ao toque acidental na parte viva do condutor ou toque em partes condutoras próximas a equipamentos e instalações. Podem ocorrer que ficam energizadas acidentalmente por defeito, se caso tiver uma rachadura na isolação. E aí esses efeitos podem ser contrações musculares, o choque elétrico pode ocasionar essas contrações violentas dos músculos, fibrilação, lesões térmicas, podendo levar a óbito, tá? Então, devido a esse choque, fatores determinantes para a gravidade, o percurso dessa corrente, a característica da corrente elétrica e a resistência elétrica do corpo humano. Esses sim são os fatores determinantes para a gravidade. E aí os riscos, percurso da corrente, são vários aqui os tipos de percurso. Tem este daqui, pode ter este daqui, esse outro entre os teus membros, né, superiores, e a parte aqui desse outro contato aí onde vai percorrer a corrente elétrica, tá? Então, esse percurso vai depender aí de acordo com a gravidade, tá? O que vai influenciar vai ser o percurso da corrente. As características que vão determinar as diferenças das sensações para pessoas do sexo feminino e masculino. Os efeitos do choque elétrico podem provocar queimadura, tá? E aí, essas queimaduras por contato ou por arco voltaico, né? Por contato, quando você toca uma superfície condutora energizada, e aí por arco voltaico, esse arco elétrico, o arco elétrico lá, ele pode caracterizar pelo fluxo de corrente elétrica através do ar, e geralmente é produzido quando a conexão e a desconexão dos dispositivos elétricos, e aí também no caso de curto-circuito, tá? Podem provocar queimadura aí por arco fotovoltaico, e aí, no caso aqui, voltaico, tá? Aqui, vapor metálico, a fusão aí desses condutores de vapores e os derramamentos aí dos metais derretidos, eles podem atingir essas pessoas, então você pode ter queimadura por vapor metálico e por efeitos térmicos. Efeitos térmicos. Os componentes fixos dessa instalação elétrica, eles têm que ser protegidos para evitar esses efeitos térmicos, porque você pode ter risco aí de queimadura, prejuízo no funcionamento dos componentes da instalação e a deterioração dos materiais. As causas determinantes dos choques elétricos, eles podem ser por um condutor que está ali energizado, e aí este pode ser por esse efeito aqui, quando você tem um choque por um contato aí com o condutor não energizado, uma falha na isolação elétrica ou por calor e temperaturas elevadas, tá?
A umidade pode influenciar também, e a oxidação, radiação, produtos químicos, desgastes mecânicos e fatores biológicos. Tá? Em alta tensões, pressão, e aí vocês vão ter as consequências. Né? Se você tiver propício a sofrer qualquer um desses tipos de problemas, eu tenho primeiro contato nu. Então, esse contato nu com esse condutor aí, ele vai te propiciar choque elétrico. Falha na isolação. Os condutores eles têm que estar bem isolados. Se não tiver, você pode sofrer esse choque. Calor e temperatura elevada. O condutor sempre lhe gera calor e ele pode gerar um aumento de temperatura, tá? Umidade. Se alguns materiais eles tiverem, eles conseguem absorver a umidade, mas isto faz a resistência isolante do material, ele pode diminuir de acordo aí com essa umidade, tá? Oxidação, o ozônio, ele torna-se um problema em ambiente principalmente fechado, na qual pode operar aí os motores e geradores, aí pode ser propício o material sofrer oxidação. As radiações, aqui as radiações ultravioletas, elas têm essa capacidade e aí ela pode propiciar problemas aí nesses componentes do isolamento, principalmente nos polímeros, tá? E os produtos químicos, os materiais que são usados como isolantes elétricos, eles podem degradar na substância, aí, como esses ácidos, os produtos químicos eles podem influenciar também a que nós possamos sofrer choques elétricos, tá? Os desgastes mecânicos, toda peça, todo o desgaste, aí, o isolamento elétrico desse material, ele pode sofrer desgastes mecânicos, como as flexões, torções, voltadas para esses condutores. E os fatores biológicos, os materiais que são constituídos aí por esses isolamentos elétricos, eles podem se comprometer a isolação dos condutores, tá? Fora outras situações, as altas tensões, elas podem propiciar arcos elétricos, e aí você tem que buscar se proteger. E a pressão, o vácuo, ele causa o desprendimento aí dos materiais, eles vão causar aí vazios internos e a variação nas suas dimensões, perda de peso e a redução da resistividade, tá? A pressão, ela é um dos fatores para os choques, tá? E os perigos do arco, vocês vão encontrar arco elétrico desta forma aqui, né? Muito ali, principalmente quando você trabalha nessas empresas aí para você executar esse serviço, principalmente aí em alta tensão. Exemplo, tem vários tipos de exemplos aí desses arcos, né? Os perigos que eles podem nos remeter e as consequências dele, que pode ser queimaduras ou até a morte, tá? Então, tem que tomar muito cuidado em relação à manutenção de uma subestação, operar de maneira adequada, tem regras, utilizar aqui os equipamentos de proteções individuais, balaclava, os nossos macacões, as luvas, dependendo aí da classe, tá? Tem que utilizar. E as proteções, vocês vão utilizar dispositivos, chave de aterramento, sistema de intertravamento, as fechaduras com chaves, né? E os campos eletromagnéticos, eles normalmente, os campos elétricos são medidos em volts por metro. Né? E aí outros perigos e riscos de ambiente são a altura, dependendo aí da execução da tarefa, os ambientes confinados podem provocar asfixia. Aí tem as áreas classificadas dentro que você pode ali trabalhar, tá? As áreas classificadas, tem as áreas elétricas em ambientes explosivos, condições atmosféricas vão influenciar descargas atmosféricas e as sobretensões transitórias provocadas por raios e as causas diretas de acidentes com eletricidade. Mas vocês vão estar vendo aí mais informações, os contatos diretos, os contatos indiretos, as descargas atmosféricas, a tensão estática, as tensões induzidas e as medidas aí de controle de risco elétrico. A metodologia adotada para você desenvolver uma APR, tá? Tá tudo aqui neste PDF que eu vou passar para vocês, onde vai ter as instalações, os processos,
os tipos de APR, de que forma você vai desenergizar, tá? O seccionamento e o impedimento da reenergização do circuito ali, a constatação de ausência de tensão, as instalações de aterramento temporário, que eu expliquei para vocês anteriormente, tudo está aqui, tá? Sempre isolar a área, colocar essas identificações, aterrar para que você consiga, sim, fazer uma manutenção. E quando nós falamos do aterramento, é o aterramento temporário, onde você vai fazer o seccionamento ali do circuito e conseguir operar na tua manutenção, tá? Então, fora isso, ainda tem outras observações aí em eletricidade. Nesse PDF ele tem a proteção por extra baixa tensão, as barreiras que nós utilizamos, que são as telas de proteções que eu passei para vocês, telas de proteções, esses isoladores, tá? As etiquetas, os bloqueios e impedimentos, o isolamento. Sempre tenho que isolar as partes vivas, tá? Sempre eu tenho que fazer esse isolamento, ou eu posso utilizar outros tipos de isoladores. Aí nós temos esses equipamentos de proteções individuais que eu já passei para vocês, eles estão contidos todos aqui neste PDF, né? Os tapetes eles já entram na característica de equipamento de proteção coletiva, também que eu expliquei para vocês, isolar a área, isolar aqui com placas sinalizadoras, nossos capacetes, nossos óculos, as nossas luvas, tem a classe das luvas, aí que tipo de classe, as botas, o cinturão, e todos eles foram inseridos nos equipamentos de proteções individuais.